sua palavra, pedindo sua presença, pedindo a presença do teu Espírito Santo, pedindo que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, porque a sua palavra diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, e nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Por isso estamos aqui estudando a sua palavra, porque cremos, Senhor, que o estudo da sua palavra também cura, o estudo da sua palavra também liberta, e o estudo da sua palavra também renova. Visita Verdade. aquelas que têm vontade de entrar e não conseguem entrar. Visita aqueles que ainda não têm vontade de estudar a sua palavra. Gera isso no coração de cada pessoa para estar junto, para estar aprendendo, para estar se alimentando da sua palavra, do estudo da sua palavra. Visita a nossa professora, continua dando sabedoria, continua dando paciência. Que o Senhor continue fazendo dela uma bênção para a nossa família e para nós como corpo de Cristo. Peço que o seu Espírito continue falando com ela e falando através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em concordância, né, com a oração, Senhor, eu te agradeço. Peço, como sempre, Pai, porque dependemos mesmo da cobertura do sangue do Cordeiro. Que esta cobertura, Senhor, mais uma vez se manifeste na vida da Ângela Souza, da Indianara, da Ângela Bueno, da Selma, da missionária Vanice, da pastora Terezinha e na minha vida. Que a minha boca seja instrumento do teu Espírito para a honra e glória do teu nome. Amém. Então vamos lá, né? Nós vamos continuar o tour. Na semana passada para cá, gente, sinceramente eu fiquei pensando, né? São 150 salmos, né? A Iraci não entrou, né? E que pena que ela não entrou, porque ela também está com algumas dificuldades de entender certas coisas, porque ela achava assim que o estudo já tinha até acabado da revistinha. Ela achou a revistinha, eu falei para ela que ela tinha, né? Eu já encaminhei no grupo todos os outros livros. Mas ela tem a Salmos revista Indianara, só restantes. que ela não estava entendendo ainda. Ela achava que já tinha acabado. Ela achava, entendeu? Não faz a conexão, sabe? Do Lé com Lé, o Cré com Cré. Então, mas ela também aqui no nosso preparada, grupo, né, a gente tem isso, né? Eu também, graças a Deus, eu tento, né? Tá mantendo o Lé com Cré, mas também se acontecer, vocês me avisam, porque a idade é assim mesmo, a gente... Né, eu acho que ela fez cirurgia, né? Ela está recém-operada. Mas assim, pode ouvir, não sei se ela... é verdade. Entendeu? Ela pode só ficar ouvindo, e ela tem vontade, né? Então, não sei. Também eu nem cheguei a falar com ela. Você falou, Vanice, com ela? Eu falei ontem com ela, estava bem, ela falou que está bem, está recuperando. Então, mas eu citei porque, assim, a gente fez esse combinado entre nós, né, de estar fazendo esse tour, né, Vanice, de ir lendo, né, todos os capítulos juntos, né? Só que aqui nós temos, no livro de Salmos, que são 150, né? Mas vamos que vamos. E hoje nós vamos para o Salmo número 4, que a gente fez o 1, 2 e o 3 na semana passada. E a gente vê que é bastante repetitivo. E aí eu tenho que estar lembrando, né, porque como a gente tem essa dificuldade, às vezes não entende que a lição que nós estamos vai demorar para a gente passar de um capítulo da Bíblia, tá, para outro. Então, para sair de Salmos para Provérbios dentro do nosso esquema de estudo, né? Não sei, porque alguns salmos são curtos, como também os temas são repetitivos, às vezes a gente vai poder fazer mais rápido e às vezes não. Né? Tem salmos bem curtos e tem uns que, de repente, eles mudam o tema, né? O assunto central do próprio salmo, e aí a gente tem que dar, assim, mais ênfase. Mas, de modo geral, esses primeiros eu não vou mudar. E aí eu vou vendo, vou pedindo para Deus também, se Ele der nova estratégia, a gente vai conversando e vai fazendo.
Também, se vocês também estiverem achando assim, tá muito devagar, vocês podem falar para mim, né? E a gente vai vendo como que a gente caminha, tá bom? Amém. Então, vamos lá no Salmo 4. O Salmo 4, nas Bíblias de estudo, tem sempre um tema e depois o título. E o livro de Salmos, toda vez eu vou estar falando isso, o título tem uma importância muito grande, porque nos remete às questões da música, às questões da autoria e do conteúdo do Salmo em si. O Salmo 4 aqui diz assim, no tema, alegria pela proteção e pela paz de Deus, podemos colocar nossa confiança em Deus, porque Ele ouvirá quando clamarmos. Autoria de Davi, e aí vem o título, que é quase comum em todas as versões físicas, né? Que diz assim, ao regente do coro, um salmo de Davi para ser acompanhado por instrumentos de corda. Se você pegar, por exemplo, versões mais antigas, às vezes não tão antigas, mas as mais antigas aparece no título Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neginote, tá? Então, tem vários. Eu estou citando, Vanessa, você também, que você tem várias Bíblias, tem Bíblias antigas, né? Aí vai falar, mas Neginote, o que é, né? Nas versões atuais, ele já coloca só instrumento de corda, né? Então, quando a gente pega essas atualizadas, a gente já não tem o termo hebraico, mas já tem o termo que nos remete na nossa língua mais atualizada para os nossos dias. E o contexto desse salmo, né? Senhor, desculpa, neginote, então, é o instrumento de corda? Instrumento de corda, acompanhado por instrumento de corda. E eles colocam, provavelmente, harpa ou lira. Tá? Então, voltando, né? O Salmo 4, o contexto dele pode ser o mesmo do Salmo 3, né? Porque nós vimos na outra aula que o título do Salmo 3 falava que era uma perseguição que Davi estava sofrendo, fugindo de Absalão. E agora aqui vai falar dos inimigos, mas quando a gente lembrar, né, quem quiser voltar, fazer referência lá em Samuel, né, do 16 em diante, até o 1 Samuel, do capítulo 16, desde que Davi foi ungido, até o final do livro, né, 2 Samuel, a gente vai ver vários períodos e quantas perseguições, né? Desde o momento que ele foi ungido pelo profeta Samuel, mas ele não foi, como é que fala? Não tomou posse, né? Ele ficou aguardando o momento dele, né, de ser o rei, mas ele sofreu muito com perseguição do Saul, que era o rei, que foi, assim, colocado pelo próprio povo, né? Lógico que foi Deus que deu a direção e que acabou colocando o rei Saul, mas a gente sabe que o escolhido de Deus foi Davi. E a gente sabe que também, né, lendo esses livros, a gente tem que lembrar, desde que os irmãos dele, né, quando estava na guerra com Saul, também já tinha uma rejeição por Davi, né? E depois teve Golias, e depois teve tanta guerra, fugindo o tempo todo de Davi. Depois, quando ele conseguiu a morte, depois foi fugindo de Saul, depois da morte de Saul, que ele realmente começou a governar, né? Aí teve todas as vitórias, mas quantas lutas, né? Quantas perseguições,
Aí entra a parte da vida dele pessoal, né? Que foi a parte do pecado e que atrapalhou tudo, né? Do ponto de vista familiar dele, né? Ele continuou dentro dos propósitos divinos, mas, como diz o Salmo 3, né? Como cresceram os seus inimigos. E aqui no capítulo, no Salmo 4, também, né? Vai ser dentro desta perspectiva de ter inimigos e que ele está pedindo a Deus, clamando a Deus, orando mesmo, para que Deus o livre, né, no meio dessas lutas. E aí, nessas lutas, ele passa por aflições, por angústia, e ele se derrama mesmo nos seus sentimentos, né? Então, pode ler, Ângela, lê do versículo 1 até o versículo 3. Tá. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Aí na minha Bíblia está interlúdio, né? Em muitas vai estar escrito selar, em outras vai estar escrito pausa entre parênteses. Sim. Outras colocam um espaço entre esses dois versículos, que seria como que se fosse uma única estrofe na forma de verso, né? Uhum. Para estar orientando, né, a forma lá para o regente, né? Sim. Como que ele deveria Compor. Isso. Então, o terceiro versículo diz: estejam certos disto, o Senhor separa o fiel para si, o Senhor responderá quando eu clamar a ele. Então, esse comecinho aí, né? A gente vê ele fazendo essa súplica, né? Ele ouve-me, responde-me. Começa assim, né? Esse versículo. E assim, é bem enfático, isso que eu queria usar essa palavra, né? Ouve-me quando eu clamo, né? Na angústia me deste largueza, ouve a minha oração. Fica repetitivo, e essa também é a forma literária, né? Da poesia hebraica, que é a forma literária dos Salmos. E é um apelo. Ele vai colocar a situação dele, né, onde os inimigos estão se levantando contra ele, perseguindo, querendo desonrá-lo, porque aí no versículo 2 fala, até quando eles vão jogar minha reputação na lama, né? Então, ele pode estar sendo caluniado, injustiçado, desonrado, né? E no terceiro fala, estejam certos, o Senhor separa o fiel para si, o Senhor responderá quando eu clamar a ele. Essa vai ser sempre a tônica. Davi reconhecendo que Deus faz diferença no tratamento daquele que o segue e daquele que não segue, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. O justo, como nós falamos no Salmo 1, é aquele que valoriza o mandamento de Deus e anda segundo a sua palavra, segundo o seu mandamento, tá? Pode ler o 4 e 5. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio, interlúdio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Então, ele faz como uma conversa. Aí, ele pode estar falando, porque o salmo não deixa de ser uma oração, né? Então, pode ser se dirigindo a todos, uma reflexão que ele está fazendo de Deus para ele mesmo, né?
Então, é uma conversa aí, né? Não peque ao permitir que a ira os controle. Então, na outra versão fala, perturbai-vos e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa alma e calai-vos, né? Aí fala assim, permaneça em silêncio, né? Calai-vos. Então, pode ser para ele mesmo, como pode ser de modo geral, como oração, né? Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, o alicerce que nós falamos, que ele crê que Deus sempre vai abençoar aquele que está na posição que Deus requer, né? Então, quando fala assim, não pequem ao permitir que a ira os controle. Essa questão da ira também, cada um de nós sabe, como a gente está falando, que tanto ele está se dirigindo para ele mesmo, né, para o sentimento dele, como de modo geral, a questão da ira, a gente, nos nossos relacionamentos cotidianos, a gente sabe que esse é um sentimento que faz a gente ter atitudes, não é? Quem pode dizer que nunca fez nenhuma discussão e ficou irritada? Eu acho que a ira é um grau a mais do que uma simples irritação, né? E já não fala alguma coisa que depois até você se arrepende, né? Então, é um sentimento que a gente deve tomar cuidado, né? Então, aqui também é uma exortação nesse versículo 4, para a gente refletir nos nossos sentimentos, para que as nossas atitudes não sejam, assim, né? Desproporcional. Né? E no final ele vai falar, confia no Senhor, e fala até de oferecer sacrifício. E importante que a gente vai ver que ele já também tem essa consciência de que oferecer sacrifícios também não seja uma coisa mecânica, mas uma coisa de relacionamento mesmo, né, com Deus. Tá? Não é somente um ritual externo. Por que que a gente fala isso? É muito comum a gente falar assim, a pessoa é só um religioso. Sabe? Quando você cumpre rituais e, tipo assim, né? Quero mostrar para a indianara que eu sou aquela pessoa, entendeu? E só que aí eu posso fazer cara, sabe? Fazer todo um ritual, mas não é um sacrifício sincero para Deus mesmo, né? Mas para querer. E isso é tão verdade, né? Que a gente vê também, né? No Novo Testamento falando, né? Deus, ele conhece, ele sonda o interior, né? Não interessa que, até na oração, tem pessoas, às vezes, que faz oração e fica preocupado, né, que as pessoas estão ouvindo, sendo que ele tem que estar preocupado com para quem ele está dirigindo a oração, né? Então, é nesse sentido que a gente vê a exortação aqui. Aí pode ler... Oi? É como a oferta de Caim, né? Sabe, pensa que vai impressionar a Deus com um coração que não é fiel, né? Então, lê o versículo 6 até o 8. Você falou da ira, do autocontrole, né? Ultimamente eu estou mais para Paulo. Quando eu quero fazer o bem que eu preciso, que eu quero, eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Minha filha, não é fácil. A carne está numa briga terrível comigo. Sempre vai brigar, né? A nossa velha criatura. Que horror. Ela se levanta. Sempre. 5, 6 agora, né? Lê do 6 até o 8. Ok. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança.
Amém, né? Ô, glória. É uma glória para nós, né? A gente relaciona o salmo com cântico, mas assim a gente vê que é bem oração, né? Por isso nós oramos os salmos, né? Aí a gente vê nesse final o contraste, né, daquele que é justo e que não é, né? E ele até fala que o Senhor abençoe, né? Pede a presença e vai progredindo, né? No 7, né? Tu me deste alegria, falando da alegria que tem de estar com Deus, né? Até que não depende da circunstância. Porque realmente, quando as coisas estão de acordo com tudo que a gente quer, está tudo mais ou menos nos conformes, é uma alegria circunstancial, né? Mas ele quer mostrar que vai além disto, né? Tanto esta alegria não é circunstancial, que ele fala que a alegria dele é maior do que daqueles que têm fartas colheitas, né? Que seria a questão da circunstância, né? Então, aqueles que estão com as suas necessidades, vamos dizer, Supridas. básicas, físicas, sendo supridas. Por isso, né, a confiança dele, independente dele estar com ainda luta, angústia, né, dele poder deitar, dormir, porque ele sabe que só Deus o guarda em segurança, né? Amém. Então é isso. É um salmo fácil e que nos exorta a confiar, orar e se derramar mesmo, né? E para nós é um salminho curto, salminho, só porque é curto eu já falei que é salminho. Não é selminha, hein? Porque é um salmo poderoso, né? E que na hora da nossa angústia, a gente pode utilizar bastante este salmo. Agora vamos para o Salmo 5. O Salmo 5, na minha Bíblia aqui de estudo, tem um título assim, ó. As mentiras dos ímpios. Não, a mentira dos inimigos. Deus é capaz de defender-nos das mentiras proferidas contra nós. A autoria é de Davi, e o título que vem mais geral das versões é esse. Ao regente do coro, um salmo de Davi, para ser acompanhado por Flauta. né? Então, acho que uma grande maioria vai ter este título menor aqui, né? Aqui, nas mais antigas, sempre tem uma referência em hebraico, mas é tudo referente à música, aos instrumentos, e é sempre assim, tá? É Neilote-se na C? É. Tá. E seria esse instrumento, que aqui nas mais novas tem flautas. Uhum. Não sei, na sua física, pastora Terê, tem qual? No título. Flautas. Flautas, né? É. Então, é isso aí. Sempre ao mestre de música, né? Ou regente de coro, né? E no caso aqui, flautas. Flauta. Tá? Aí eu vou ficando, olha, assim, tem tanta Bíblia aqui, se eu for ficar pegando todas para ficar lendo, a gente vai ficar só no títulos, tá? Então eu vou parar. Mas, assim, o importante, eu estou falando isso mais agora, assim, que eu não vou ficar fazendo repetições, mas vocês vão pegando, vão anotando, porque quando vocês forem ler em outras Bíblias, vocês já têm essa referência, que sabe que é de música, e pega e compara com uma versão mais nova, que já vem colocado para a nossa linguagem atual. Deu para entender? Deu, sim. Deu, né? Vanice, está entendendo? Você está mutada, Vanice.
Eu estou entendendo. É, porque é importante, né? Porque você tem várias Bíblias, você vai pegar depois os títulos, né? Eu estou olhando aqui. Né? Você vê que tem bastante diferença das Bíblias mais Tem, antigas para as mais novas. Então, tem. você pega a antiga, compara com a mais nova, e assim, a mais nova seria a tradução do que está escrito aí na mais antiga. Tá bom? Tá bom. Então tá. Pode ler, Ângela, do versículo 1 ao 3. Ah. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Então, aí, ó, dentro daquela classificação de lamento, né? Começa com essa oração, já começa mais ou menos dirigindo a que é a oração, mas sempre, dependendo da aflição do momento, ele vai estar mais, assim, apelando para uma coisa ou para outra, né? Então, ele pede que Deus o ouça, e o versículo 3, que eu vou ressaltar, porque, assim, fala, escuta a minha voz logo cedo. Então, quase todos os estudos que você for ver, que a gente valoriza a oração de manhã, parece até uma coisa normal, natural, você orar de manhã. E a gente sempre fala da questão do devocional. Você pode. Eu tenho devocional que eu faço de manhã e tem uns que eu faço no final da tarde, específico, né? Então, mas por que a importância da manhã? Ainda mais nós, no tempo que nós vivemos hoje. Quem gosta, ou quem ou não gosta, mas também tem a questão do celular, das notícias, dos chamados logo de manhã, né? Então, a gente tem que ter uma disciplina para começar, né? Ou falando com Deus de manhã, antes de você escutar outras vozes e dar ouvido a outras vozes, e principalmente, né, quem está trabalhando fora, até dentro de casa, né, que hoje mudou as formas, você tem que ter essa disciplina, porque às vezes a gente dorme e acorda preocupada, né? E aí você já acorda, em vez de você parar antes e falar com Deus, você já quer ir atender a sua correria. Não, você tem que aprender a escutar a voz do Senhor logo de manhã, né? Falar com Ele, colocar isto como uma prioridade na sua vida, né? Aqui pela manhã ouvirá a minha voz, nas outras versões, né? A CF, a RC. Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Esse vigiar que você vê assim nessas outras versões, assim, que não é só orar, você tem um tempo. Às vezes a gente faz uma lista de petição, né? Então, é importante esse vigiar, nesse sentido que está nessa versão aqui, né? Você ficar à espera. Você apresenta os seus pedidos e fica à espera. Sim. Então, o sentido de vigiar aqui é esse sentido, tá? Tá. Pode ler agora do 4 ao 6. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias tudo que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. Ó Senhor, detesta assassinos e enganadores. Então, aqui, outra vez, ele apela pela justiça do justo juiz, né? Que Deus não tem prazer na maldade, muito pelo contrário, né? Deus não tolera os que praticam a iniquidade, toda vez vai estar reforçando este pensamento, esta conduta, este princípio. Os que proferem mentira,
os sanguinários, os fraudulentos, né? Então, a gente vai até vendo também que os verbos que são usados, né? Deus não tem prazer, Deus não tolera, né? Em outras, eles falam de destrói, né? Então, são verbos fortes. E o mal tem nome, né? Que aí você vê, né? Os orgulhosos, né? Que estão não tem lugar em tua presença, então, questão do orgulho, os que praticam o mal, os mentirosos, assassinos e enganadores. Às vezes a gente vai falar mal, mas que mal pode ser isso, né? Então, orgulho, mentira, né? Até porque é muito fácil para a gente, né? Falar assim, lembrar dos 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, e assim vai, né? Os maiores, a gente sempre lembra, né? Mas o orgulho é uma coisa também que eu acho que cada um sabe, né? Eu sei do meu, coisas que às vezes a gente não... Deus trata no particular com cada um, tá bom? Uhum. Então, vamos ler o versículos 7 e 8. Tá. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Tá, até aí, né? É. Ele volta para si mesmo, né? O salmista, e reconhece a misericórdia de Deus. Né? Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. E muitas Bíblias, né, falam assim, né, na grandeza da sua benignidade. Então, ele reconhece a misericórdia de Deus e se refugia aí também, reverencia a Deus, pede para que Deus o guie em relação àqueles que o perseguem. Pode ler do 9 até o 12. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, mas o mau cheiro de um túmulo aberto, sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara-os culpado, que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, com teu favor os proteges como um escudo. É sempre o contraste, né, a enfatização das atitudes, né? E pede, né? Porque ele entende que quem tem o poder para julgar mesmo é Deus. Por isso que ele, em 10, ele fala assim, declara os culpados. Mesmo assim, ele clama a Deus, né? Porque ele não vai fazer justiça, mesmo quando ele está guerreando, ele reconhece que a verdadeira justiça é feita pelo justo juiz. E no 12, pois tu, Senhor, abençoa os justos, né? O contraste do caminho de um com o outro, com teu favor os protege como um escudo. Quase todos os salmos aí, esses que nós estamos vendo de lamento, sempre ele vai usar escudo, vai falar da palavra escudo como uma proteção, né? Vai ser muito repetitivo, né? No Salmo 3, né? Pois tu, Senhor, é o meu escudo, né? E aqui, de novo, os protege como um escudo. Então, conforme eu for falando e a gente for lendo, vocês podem até grifar nas suas Bíblias.
Uhum. Como que, assim, é o simbolismo, né? É a linguagem metafórica aí, mas como que fica vívido para nós como ele confia e como ele se refugia mesmo, né? Deus é o escudo dele, sempre, sempre, sempre ele vai falar, tá bom? Vamos seguir para o Salmo 6. Né? É mais ou menos sempre o mesmo assunto. Também vai ser Vamos para o Salmo 6. O Salmo 6 também é um salmo de lamento. Vai ter a súplica, depois o salmista vai clamar a Deus, vai falar da sua luta, das suas necessidades contra os inimigos, e vai terminar expressando o louvor a Deus. Outra coisa, né, que como a gente está estudando, vamos observando quando vocês voltarem a ler também, né, que sempre termina assim com ele colocando a confiança e elogiando a Deus. É um louvor. Termina sempre nessa forma, né? O Salmo 6, ele é um salmo curto, né? E vamos ler ele inteirinho. Eu nem li o título, né? Mas assim, aí tá, ó, o regimento do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de 8 8 cordas. cordas. Uhum. Tá? E na outra, seminite. Então, o instrumento de corda, aí assim tem aqui em tom de oitava. É muita especificidade em relação à música, tá? Meu Deus, tá certo. Então, lê. Pode ler. Ó Senhor, não me repreendes em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite, inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu planto. O Senhor ouviu minha súplica. Ó Senhor, o Senhor responderá à minha oração. Sejam humildes e aterrorizados todos os seus. Não, eu vou ter que ler de novo essa linha. Só um minuto, gente. O inimigo não é humilde. Versículo 10. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Tá? Esse versículo 10 aí, ele repete em vários versos, em vários salmos. Então, volta um pouquinho, né, no versículo 1 e 2. Tá. Aqui, não é para ler, não. Ó Senhor, tá. não me repreendas em tua ira, nem me discipline em tua fúria. Então, o diferencial aí que ele vai começar não falando dos inimigos. Lembra que nós falamos do sentimento de ira? Aqui, ele está clamando a Deus por ele mesmo, e não querendo que Deus o julgue num momento de ira, né? Aí Como mesmo. nós falamos, né? Que aí pode pesar a mão, É, né? Deus do céu. Lembra quando a gente estudava lá no livro de Jó, que ele até reconhecia, né, que ele poderia ter pecado e tá pagando, mas só que achava que Deus estava pesando muito a mão, né? Era isso que ele falava dava a entender algumas vezes, né, quando ele se derramava. Então aqui, ó, mudou, né, que ele começa uma oração, mas ele já está clamando por si mesmo, né? E também
dá-nos a entender, conforme a gente leu os seguintes, como se ele também tivesse, ó, você vê, tem compaixão de mim no 2, como se ele tivesse reconhecendo que ele fez algo que não agradou e agora ele está arrependido, né? E até pedindo clemência a Deus. Por isso que ele fala, não me repreenda na tua ira. Por ele, né, falar que dá essa intenção de que está arrependido e ter pedindo clemência, muitos estudos, né, que você vai ver, na classificação, eles colocam esse salmo como sendo um salmo penitencial, tá? Por causa disso. Ele é usado, e outra coisa, né? O salmista, que a gente fala que é Davi, ele fala tudo na primeira pessoa, mas quando a gente está lendo e nos apropriando, o tema em si, ele pode se referir a qualquer pessoa que está perturbada pelas suas falhas, pelas suas más atitudes, tá? Quando chega no versículo 2 também, ele fala, estou fraco, cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Então, ele está pedindo cura, que pode ser também uma cura física, né? Uhum. Porque até os ossos estão afetados. Por outro lado, a gente vê que no corpo da gente, a gente tem 3, né, dimensões, né? O espírito, a alma e o corpo. E uma coisa mexe com a outra, né? Então, se ele fez alguma coisa, aquilo está afetando a mente dele e está mexendo com o corpo também, né? Então, ela vai afetar não somente uma área, né, mas por completo, né? No versículo 3, ó, você vê que no 2 ele está falando de uma parte física. Agora, meu coração, eu vou até ver aqui, no 3, o meu, tá assim, até minha alma, em vez de estar escrito coração, na versão mais antiga, fala, até minha alma está perturbada. Sim. Tá? Certo, tá assim. Né? Mas tu, Senhor, até quando? Então, ele clama, né? E a gente vê que a questão dele, dessa situação de luta dele, né? Por alguma coisa que ele fez, está afetando o corpo, a alma e o espírito. Sim. E ainda ele está tão angustiado que ele fala, até quando? Né? Então, no versículo 3 fala, Senhor, quando virás me restaurar? Nas versões mais antigas ele fala, até quando? Então, eu acho assim que fica mais enfático nessa linguagem. É um grito de socorro, né? Mas também que a gente vai ver no seguinte, que Deus tem um tempo determinado, a gente fica vendo, né, na sequência, para responder. Ele confia, né? Porque ele está realmente angustiado e pode dizer até um pouco depressivo, nos versículos 4 e 5 aí. Mas ele vai pedindo a misericórdia, né? Porque se ele não sair desse estado e até for para a cova, né? Na cova ele não vai louvar mais o Senhor. Então ele quer ser atendido, né? Para permanecer louvando o Senhor, né? Então, ele quer continuar. Ele vai clamar, vai mostrar aí, né? Meu coração está no 5, ó. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? No 4, ele, né? Salva-me por causa do teu amor, pedindo a misericórdia. Estou exausto de tanto gemer. E chora, né? A noite inunda a cama de tanto chorar. E de lágrimas a encharco, né? E também é aquela figura de linguagem que a gente fala que é bem próprio também da poesia hebraica, né? Cada vez que ele... Aqui seria até exagero, né? Encharcar uma cama de lágrimas, né? Mas é para falar que chorou bastante, né? Não foi pouco, né?
né? Então, quer falar, Vanice? Não, só parece que chorou muito. Chorou muito, né? Então, os inimigos aí, tanto pode ser internos, coisas dele mesmo, aflições dele, como pode ser, né, os de fora mesmo, né? E principalmente o nosso arqui-inimigo, que o prazer dele é roubar, matar e destruir, né? Então, pode ser, não dá para identificar, né? No 9, no 10, principalmente, também, vai vir no 9 e no 10, que é o final. Sobe um pouquinho, por favor, Indianara. A gente vai ver aqui que é a questão que a gente fala que termina, né, com a exaltação, o louvor. Por quê? É a virada. Então, o lamento dele aqui vira porque ele confia no Senhor e ele faz essa expressão, né, de confiança. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Então, ora ele fala com a certeza que ele está clamando, mas ele tem a certeza que o Senhor já ouviu. E no 10, sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, recuem de repente, envergonhados. Na outra versão fala, envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhe-se no momento. Então, é a virada, né? É a certeza da vitória que o Senhor já ouviu a súplica do salmista Davi, no caso, tá? Então, tem um esquema, né? Dentro desses salmos de lamentação, né? Então, esse esquema de pedir, mostra a oração, a angústia, coloca, né, mais ou menos o foco no que é, e termina sempre na exaltação do Senhor. Vamos fazer o Salmo 7, se der, o Salmo 8 também, né? O Salmo 7, na minha Bíblia, assim, tem um primeiro que fala um pedido de justiça contra aqueles que fazem... Espera aqui um pouquinho, que eu que mudei aqui minha tela. Um pedido de justiça contra aqueles que fazem comentários difamatórios. Deus é o juiz perfeito e castigará aqueles que perseguem os inocentes. Aí vem o título geral, como que está aí, ó, Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi, da tribo de Benjamim. Aqui tem nessa Bíblia o regente do coro, um salmo de Davi, que ele cantou ao Senhor quando foi difamado, tá? Por Cuxi, o benjamita. Então, a maioria das Bíblias aparece esse Cuxi, né? Como fala da tribo de Benjamim, a gente lembra, né, que a perseguição, como eu falei no começo, que vários momentos de perseguição e de lutas de Davi, teve o grande momento de Saul, que era o quê? Um benjamita. E que tinha, né, lógico, seus seguidores. Esse Cuxi pode ser um provável seguidor de Saul e que veio perseguindo Davi, caluniando, né? Porque Saul, ele perseguia Davi sem causa, né? Então, pessoas para puxar, né? Para estar defendendo Saul, poderia lançar, assim, falsas acusações para justificar as coisas que Saul estava fazendo contra Davi, tá? Então, esse salmo vai começar com clamor, e ele também, esse clamor vai ser também em relação a todos os que o perseguem, e ele vai pedir proteção e também vai se refugiar em Deus.
e vai pedir justiça. Pode ler do 1 até o 3. Tá. Em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça. Pode ler, porque senão aqui não vai dar. Ficou meio estranho, né? É porque você vê que tem vírgula, né? Vai continuar. Pode continuar. Se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e me capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Até o 5 eu fui. Pode continuar? Vai até o 13. Tá. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma o teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, prosperará suas armas mortais e acenderá suas flechas como fogo. Até aí. Já viu, né? Dá para entender bem que ele também está falando dos inimigos, né? Ele vai clamar a Deus nesse sentido da justiça e sabendo que esse Deus, nosso Deus, é o único que é o justo juiz. O inimigo é comparado, assim, a aflição dele, falando que ele é como um leão, né? No comecinho aí do Salmo. E aí ele clama, tem que clamar mesmo, né? A benignidade, e que espera que o Senhor entre com providência, né? E ele ainda fala, né? Se ele mesmo também fez alguma coisa errada, né? Que o Senhor avalie e mostre. Ele também se coloca sobre julgamento. Ele não está pedindo só o julgamento em relação aos que estão atacando ele. Então, ele avalia a sua conduta, né? E se Deus, como justo juiz, ao encontrar alguma falta ou alguma coisa errada nele, também que Deus o corrija, né? E no caso específico, né, que até fala de Cuxi, ele fala que ele é inocente e que esse é o inimigo que está caluniando e que vem assim também como no outros, né, levantando falso testemunho. E ele não vai fazer a justiça com a própria mão, mas vai crer que o justo juiz vai se levantar e vai fazer a justiça, né? Como está aí Olha, no 10, né? Você vê, Deus é meu escudo, outra vez escudo. No 11, Deus é justo juiz. Então, são as coisas repetitivas, mas que a gente tem para gente, como tomar isso como exemplos de orações, a gente também pode utilizar, né? Né, Ângela? A gente tem que na hora da guerra lembrar, né? Na guerra, na aflição, você tem que lembrar quem é seu escudo e quem é seu justo juiz, né? Tá? Pode ler agora do 14 ao 16, né? Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Quer que continue? Pode continuar.
Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Oh, que lindo, né? Eu farei até o 16, né? Porque no 17 fala, né? Darei graças ao Senhor porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Né? Que é uma forma, como a gente sempre fala, que está terminando sempre com o louvor, né? Aqui é o término, né? Que a gente está vendo. E interessante. Ó, sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Então, a gente sofrer e ver a maldade, ser perseguido, mas aquele que é perverso, que faz o mal se volta contra ele mesmo, né? Então, isso fica bem claro aqui, né? E Davi, ele tem muita certeza em Deus. Então, ele está pedindo não a justiça, mas ele está totalmente confiando na onisciência, na onipotência do Deus que conhece tudo, que conhece a nossa mente, o nosso coração, né? E esse versículo 17, na RC, é assim: eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que é também, né, bastante conhecido, sabe aquele... Sei que a indianara gosta desse louvor, consagração, né? Eu te louvarei conforme a tua justiça, né? E cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Então, é mais ou menos... Eu não estou lembrando minha letra, mas eu sei que é aqui, né? Baseado mais nessa versão, né? E termina dessa forma: louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. É muita fé, né? Por isso que quando a gente ora, a gente tem que declarar e tem que certeza que as nossas orações, né, Vanice? Vão ser ouvidas. Amém? Amém. Então, vamos... 9h15, você vai continuar, Sil? É 9h15? Você vai continuar? Já é 9h15, né? Esse é bem grande, né? Eu queria fazer o Salmo 8, ele é muito lindo. Vamos deixar para a semana que vem, né? Ele é grandinho, né? Então, são 9h15, mas a gente começou também bastante depois, né? Porque é rápido, né? Eu estou falando isso mais porque a gente demora para começar e tem que dar pelo menos 1 hora, senão a gente não consegue, não dá para fazer muito, né? Sim. Mas aí depois vocês vão me falando, né? Porque esses salmos são fáceis de compreensão. Você achar assim, vamos pegar só alguns salmos, não vamos pegar também só os queridinhos, não. Porque tem eu vejo a hora que você chega no 34. Então, né? Tem o 27, tem o 23, então... Tem. Aí, se vocês quiserem, vocês podem me falando também no privado, como vocês quiserem, eu vou analisando, tá? Tá bom. Então, só vou terminar com uma oração breve e a gente encerra, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esses momentos. Nós estivemos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, através dos salmos, e são muitas, Pai, muitas coisas que nós aprendemos, muitos lugares que o Senhor nos leva. Só temos mesmo, Senhor, que te agradecer pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nós também, a exemplo de Davi, confiamos no Senhor. Nós sabemos que é só o Senhor que pode julgar e fazer justiça, Pai. Verdade, Jesus. E por essa confiança, Senhor, eu declaro que cada um de nós possamos ter nessa noite um sono reparador, um descanso, Senhor. Que nós também podemos falar como ele falou. Deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Selminha, você onde